Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Seja muito bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra. Nesse programa estudamos toda a Bíblia. Esse já é o programa de número 175 e já chegamos ao estudo sobre os grandes profetas do Velho Testamento. Hoje vou compartilhar com você a minha opinião e minha interpretação do penúltimo profeta do Velho Testamento. Você é meu convidado para essa reflexão sobre o profeta Zacarias. Zacarias é o profeta do que não se vê. E sua mensagem fala sobre ver o que não se vê. A forma literária utilizada por ele é muito bonita. Nos 6 primeiros capítulos de sua profecia, por 8 vezes, ele focaliza o problema que está levando o povo de Deus a uma tristeza profunda. Um problema que fazia com que o povo vivesse com medo. Depois ele tira o véu, falando alegoricamente, e mostra ao povo de Deus e a nós a revelação do Senhor Todo-Poderoso. Não uma, mas cerca de 50 vezes ele usa a expressão Senhor dos Exércitos, que significa o Senhor tem poder para subjugar todas as forças e poderes deste mundo e fazer com que tudo funcione para resolver os problemas que vocês têm e, nesse processo, fazer com que vocês amadureçam. Um bom título para a profecia de Zacarias seria Apocalipse Já. Porque Zacarias nos dá uma revelação 8 vezes, um apocalipse de Deus. Muitas dessas profecias apocalípticas removem o véu e nos mostram o que Deus estava fazendo e o que vai fazer no futuro, no final dos tempos. Zacarias mostra o que Deus está fazendo por trás do pano das nossas vidas. No último programa aprendemos que um princípio muito importante da Bíblia é ver o que não se vê. Em Hebreus capítulo 11, no capítulo da fé, encontramos uma boa definição de fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Afinal, o que é fé? Fé é a evidência do que não se vê. Lemos no penúltimo capítulo do Evangelho de João, em que Tomé, depois de saber que o Senhor tinha aparecido para outros apóstolos, disse: Se eu não ver as marcas e os pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. 8 dias mais tarde, o Senhor apareceu novamente e disse: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: Por que me viu, você creu? Felizes aqueles que não viram e creram. Fé é ver o que não se vê. É a evidência das coisas que não se veem. Deus não é visível. Portanto, para crer em Deus, você precisa ter fé. A Bíblia também afirma que a fé é um dom de Deus. A fé é uma evidência do Deus que não se vê, que nos deu fé. É através da fé que você pode ver o Deus invisível. Essa é a mensagem e esse é o método de Zacarias. Ele quer encorajar o povo a ver o invisível. Quando o povo espera uma tragédia e enfrenta problemas, geralmente ele se fixa nesse ponto de sua tragédia ou problema. Ele só viu o problema e as circunstâncias adversas. Ageu ministrou na mesma época que Zacarias. Naquela época, o povo estava muito desanimado. Eles eram apenas 50.000 exilados maltrapilhos que tinham recebido permissão de um imperador pagão, Ciro, o Grande, para voltar para Israel e reconstruir o templo. Na época em que foi conquistado pelos babilônios, o povo de Judá era uma máquina bélica de 600.000 homens e uma nação de mais de 2 milhões de pessoas. Agora, eles não tinham mais exército, não eram mais uma nação, não tinham mais uma bandeira, nem armas. Eles tinham medo da hostilidade dos povos dos arredores e se sentiam ameaçados. Deus os mandou reconstruir o templo. Essa era a missão deles e o tema das pregações de Ageu e de Zacarias. Ageu exortava: sejam fortes e trabalhem, construam o templo. Mas Zacarias dizia: Ageu, eles não serão fortes se não tiverem uma visão de Deus. A chave para a força que eles precisam para terminar essa obra é visão. Esse povo precisa de uma visão de Deus, Ageu.
Para a execução de diferentes trabalhos são necessários vários tipos de forças. Por exemplo, é necessário um tipo especial de força para pregar, outra para ensinar, outra para ser mãe e dona de casa, e outra ainda para trabalhar com jovens. Durante alguns anos trabalhei como pastor de jovens e, depois desse tempo, minhas forças espirituais para ser um pastor de jovens acabaram. Também era necessário um tipo especial de força espiritual para construir o templo que Deus queria que o povo de Judá construísse em Israel, principalmente diante da oposição dos que eram de fora e do desânimo e da tristeza dos que eram de dentro. O povo de Deus precisa do carisma do Espírito Santo para superar a depressão e a tristeza e para vencer a hostilidade dos povos que habitam nos arredores. Zacarias disse: Ageu, você não pode simplesmente dizer para esse povo ser forte. Eles precisam receber força para serem fortes. E essa força vem de uma visão de Deus. Eles precisam ver o Senhor dos Exércitos atuando, porque o Senhor é a fonte dessa força. E eles têm que ter a visão dele trabalhando. O que você é determina o que você vê, e o que você vê determina o que você faz. É importante ver o que não está visível. Jesus enfatizou a importância da visão quando disse: os olhos são a candeia do corpo. Você pode ter um corpo cheio de luz ou cheio de escuridão. A diferença está em como você vê as coisas. Qual é o seu ponto de vista, hein? Qual é a disposição da sua mente? Como você vê as coisas? É por isso que Deus sempre perguntava aos profetas: o que você está vendo, Elias? O que você está vendo, Ezequiel? O que você está vendo, Zacarias? Os profetas nos contam o que viram porque eles viram Deus. Esse povo desanimado e triste que estava tentando tirar o entulho de suas vidas e de Jerusalém e reconstruir o templo, precisava ver Deus. Eles precisavam ver alguma coisa, uma coisa boa. Eles precisavam ver a fonte da sua força. Foi por isso que Deus lhes enviou Zacarias. Quando você estudar a mensagem e o método de Zacarias, poderá dizer que o que ele estava dizendo para aquele povo era: você tem o que você pode ver. Essa é uma expressão usada hoje e também se aplica à dimensão espiritual da nossa vida. Como você vê a vida, hein? O que você vê? É isso que você vai ter. Se você não vê, Deus que está lá. E se você não vê o poder protetor de Deus que pode ajudá-lo e resolver seus problemas, então você está num beco sem saída, sem esperanças. Você está sozinho. Quando Deus o chama para fazer a obra dele e você não percebe que ele tem de ser a sua fonte de força e que a glória dele tem que ser o propósito dessa obra, então você não consegue realizar a obra de Deus. Você jamais conseguirá realizar a obra de Deus na força da carne. A palavra carne na Bíblia significa natureza humana separada de Deus. E como o que você vê é o que você tem, se você é chamado para fazer a obra de Deus, você tem que ver Deus. De que tamanho é o Deus que você vê, hein? Temos que concordar com o teólogo Phillips, que disse: nós vemos Deus, mas o Deus que vemos não é grande o suficiente para resolver nossos problemas, nem para fazer a obra para o qual Ele nos chamou. Nos 6 primeiros capítulos de sua profecia, Zacarias tira o véu 8 vezes e mostra ao povo do Senhor dos Exércitos que Ele era grande e forte o suficiente para fazer o povo vencer os obstáculos que estavam enfrentando e para fazer a obra dele através desse povo. Gostaria de focalizar mais alguns exemplos dessas visões através das quais Zacarias chama a atenção do povo de Deus para um problema visível. Leia Zacarias capítulo 1, do versículo 7 ao 17. No 24º dia do 11º mês, o mês de Sebate, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. Durante a noite tive uma visão. Apareceu na minha frente um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas num desfiladeiro. Atrás dele havia cavalos vermelhos, marrons e brancos. Então perguntei: quem são estes, meu senhor? O anjo que estava falando comigo respondeu: eu lhe mostrarei quem são. O homem que estava entre as murtas explicou: são aqueles que o Senhor enviou por toda a terra. E eles relataram ao anjo do Senhor que estava entre as murtas:
percorremos toda a terra e a encontramos em paz e tranquilidade. Então o anjo do Senhor respondeu: Senhor dos exércitos, até quando deixarás de ter misericórdia de Jerusalém e das cidades de Judá, com as quais estás indignado há 70 anos? Então o Senhor respondeu palavras boas e confortadoras ao anjo que falava comigo. E o anjo me disse: Proclame, assim diz o Senhor dos exércitos, eu tenho sido muito zeloso com Jerusalém e Sião, mas estou muito irado contra as nações que se sentem seguras. Porque eu estava apenas um pouco irado com meu povo, mas elas aumentaram a dor que ele sofria. Por isso assim diz o Senhor: Estou me voltando para Jerusalém com misericórdia, e ali o meu templo será reconstruído. A corda de medir será esticada sobre Jerusalém, declara o Senhor dos exércitos. Diga mais, assim diz o Senhor dos exércitos: as minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente, e o Senhor tornará a consolar Sião e a escolher Jerusalém. Essa é a primeira visão em que Zacarias enfoca o problema visível do povo de Judá e tira o véu para mostrar a eles o Deus invisível, o Senhor dos exércitos, trabalhando no meio daquela situação, resolvendo o problema para eles. Não é fácil interpretar essa visão de Zacarias. Podemos fazer a seguinte interpretação dessa visão. Esse homem está sentado à sombra dessas árvores entre as murtas. Ele está num desfiladeiro. Muitos estudiosos acreditam que essa era a figura do Estado de Israel naquela época. Eles estavam com um moral muito baixo, num lugar sombrio, indicando que estavam passando por uma transição. No Velho Testamento, observamos que Deus levou o seu povo e o conduziu 2 vezes por um momento de transição. Nos primeiros livros da Bíblia, os filhos de Israel estavam no Egito e Deus os conduziu do Egito para Canaã. Dessa vez o povo de Judá estava na Babilônia e Deus não os queria mais lá. Por isso, tocou no coração do imperador da Pérsia para decretar que o povo de Judá podia voltar para a terra santa de Israel. 50.000 judeus tiveram fé e coragem para voltar e reconstruir o templo e a cidade santa. Quando eles voltaram, também começaram a reconstruir suas vidas que estavam esfaceladas. Junte-se a nós no próximo estudo e ouça a receita que o Senhor deu através de Zacarias para passar por essa transição. Tenha certeza de uma coisa: o Senhor dos exércitos está no controle e pode tomar conta de todas as suas necessidades e dar esperança a você. Mas para isso, você precisa ter a perspectiva de Deus. Até o próximo encontro. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.